Afronautas, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem assistir em outros horários. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso canal Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de disseminação de conteúdos de história, cultura, tradição, ancestralidade, conteúdos que nos fortalecem nos nossos processos de luta. Hoje nós estamos dando continuidade ao diálogo sobre ditadura militar e movimentos negros, a parte 2. Já trago aqui para a sala a nossa convidada e nossos convidados. Nós estamos transmitindo tanto no YouTube Pensar Africanamente, como no Facebook Pensar Africanamente, como no canal M65. O Carlos Aldérito generosamente ofereceu o canal para que nós possamos ampliar o conteúdo desse nosso diálogo de terça e de hoje. Então, estamos nesses três lugares de transmissão. Pensar Africanamente YouTube, canal M65 YouTube, Pensar Africanamente Facebook. E vocês, o que fazem? Vocês pegam o link, dissemina geral e arrasta as pessoas para cá para acompanhar o nosso diálogo, a nossa transmissão de hoje. E já adianto para vocês, viu, que se terça passada o Astrogildo não conseguiu entrar, estou vendo aqui que hoje ele consegue sim, que eu já estou vendo ele aqui nos bastidores. Hoje vai dar certo, sim, a participação do Astrogildo. Que maravilha. Já deixa seu like, tá? Esse seu like, esse seu dedinho para cima, esse positivo, nos fortalece diante do algoritmo, de alguma forma, nos ajuda a impulsionar no sentido da relevância da pauta. Então, já deixa seu like, por gentileza. Marinueli passou aí, passou não, ela está aí, e dizendo, na expectativa da continuidade das reflexões sobre esse tema tão rico, humana e historicamente. Boa noite a todas, todos. Obrigada, Silvania, aqui por mais esse privilégio. Nós é que agradecemos, Marinueli, agradecemos também pela sua contribuição aí para a sustentabilidade do canal. Quem puder contribuir, abaixo aí do chat tem um cifrãozinho, você pode adquirir um super chat, você pode adquirir um super sticker, e com isso vai nos fortalecendo aí para garantir a continuidade do canal. Círios Oliveira, nossa afronauta fidelíssima, esperando com ansiedade também. Sandra Mara, aí também. A Mari Noeli dizendo, a primeira rodada de reflexões sobre o tema foi de arrepiar. Quanta história apagada, quanta vida apagada, muito triste. Marcelo Fabian, boa noite, afronautas. É muito bom essas cátedras sobre ditaduras e povos negros. As esquerdas apagaram a participação dos povos negros e indígenas. Débora Paredes. A Sírios dizendo, é muito triste, né? Ela está falando desse apagamento. Só com muita força, resiliência, combatemos o racismo e esse apagamento promovido por eles. Maria José Menezes, queridíssima José Menezes, boa noite, afronautas, aqui ansiosa, aguardando por mais essa jornada de aprendizado sobre o nosso povo, e ela mandando um abraço, grande abraço, minha querida, muito obrigada. Professora Elisa Larquim Nascimento, aí nos acompanhando, do IPAfro, só para repetir para vocês, gente, semana passada nós tivemos uma aula na coluna IPAfro aqui no canal, uma aula a partir dos registros fotográficos da trajetória de Abdias, do mestre Abdias. A professora Elisa e a professora Clícia nos trouxeram uma história das lutas negras no Brasil e no mundo também. Tito, noite boníssima no aguardo. Deixa eu ver, professora Elise saudando, Carlos Alberto, Astrogildo e a Gabriela, dizendo muito importante esse tema. Deixa eu agradecer também o Sérgio Diniz, que está aí hoje na moderação do chat. Ele que vai dialogar com vocês aí e nos ajudar a não perder as contribuições, a não perder
as perguntas que vocês tiverem, que vocês sabem que na segunda rodada a gente dialoga com as perguntas de vocês. Muito bem, Lucimari chegando aí também, de Caruaru, Pernambuco, dizendo um abraço negro. Gente, é o seguinte, quanto mais vocês divulgarem, mais pessoas chegam aí. Se nós formos depender do algoritmo e formos depender do próprio Facebook, as pessoas não são avisadas que nós começamos. Nossas pautas são sempre, de alguma forma, cerceadas. Então, vão divulgando aí, que as pessoas vão percebendo que nós já estamos ao vivo e correm para cá. Deixa eu já puxar para a sala a Gabriele e o Astrogildo, que já estão aqui. O Carlos Medeiros já mandou mensagem que ele está na luta para poder conseguir se conectar, mas está com alguma dificuldade, mas ele vai conseguir, já já ele entra aqui também. Então, é só a gente, daqui a pouquinho, enquanto a Gabriele fala, eu ligo para ele, a gente resolve aí, e ele entra também para fazer a contribuição dele. Muito bem, fazendo aquela apresentação formal e resumida da nossa convidada, dos nossos convidados de hoje, Gabriele Abreu, a historiadora formada pelo Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestra em História Comparada do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da mesma universidade, a Federal do Rio de Janeiro. Atuou como coordenadora executiva da área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog, que foi pesquisadora no Instituto de Estudos de Religião ISER e na Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto. Atualmente ocupa a diretoria de Processamento Técnico, Preservação e Acesso ao Acervo do Arquivo Nacional do Brasil, onde está a nossa queridíssima professora Ana Flávia também. Carlos Medeiros, que chega aí daqui a pouco, ele já esteve aqui no canal, inclusive, é intelectual e militante do movimento negro, doutor em História Comparada, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais e graduado em Comunicação e Editoração. Autor de Na Lei e na Raça, Legislação e Relações Raciais, Brasil e Estados Unidos, coautor de Racismo, Preconceito e Intolerância, tradutor de dezenas de obras de autores consagrados, incluindo Amor Líquido, de Zygmunt Bauman, e Autobiografia de Martin Luther King, e também Por uma Revolução Africana, de Francis Fanon. E o nosso queridíssimo Astrogildo, que tentou na terça-feira, não deu certo, mas hoje está aí conosco, Astrogildo Esteves Filho, graduado pela Faculdade de Ciências Sociais, da PUC São Paulo, jornalista desde 1978, iniciado no jornal Versus/Afro-Latinoamérica, sucursal Rio de Janeiro. Cofundador do MNU e do MNU Rio de Janeiro. Editor de publicações dedicadas ao combate ao racismo e intolerância religiosa e sobre a Lei 10.639, depoimento nos documentários Um Grito Parado no Ar e sobre a doutora Neuza, depoimento no documentário, não nos, Um Grito Parado no Ar sobre a doutora Neuza S. Souza, 2019. Muito bem. Chegando aí o Clarício, que na terça também estava aqui, bem-vindo, boa noite, malungos, malungas e malungues, estamos juntos, Ubuntu. Muito bom, gente, o pessoal chegando aí, não tem problema quem chega um pouquinho depois, porque fica gravado e depois assiste a parte que perdeu. Nós já vamos ouvir Gabriele Abreu, por favor, muito obrigada, seja bem-vinda. É contigo, querida. Muito obrigada, Silvane, pela recepção calorosa. Preciso, antes de qualquer coisa, dizer que eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui junto desse time, primeiro de tudo. Eu acho que, na verdade, eu espero poder contribuir, é claro, mas com certeza eu saio ganhando muito pela experiência, com a experiência de poder estar dialogando com vocês, que são referências, que são ídolos para mim, para minha geração.
Eu vou me apresentar um pouquinho e depois eu vou compartilhar com vocês algumas das formulações que eu tenho desenvolvido no âmbito da universidade, mas também fora dela, a respeito de ditadura e relações raciais. Bom, como colocou a Silvane na minha apresentação, eu sou historiadora de formação, fiz um mestrado em História Comparada na UFRJ, onde eu trabalhei justamente com essa temática de ditadura e relações raciais. Vocês com certeza debateram bastante isso na última terça-feira, o quão apagadas foram as histórias de indivíduos e grupos negros atuantes politicamente no período da ditadura militar brasileira. Eu acho que eu sou fruto de um processo, digamos, que culminou num certo boom de pesquisas, de reflexões recentíssimas a respeito de ditadura e a questão racial, que era um tema, de fato, que não vinha sendo aventado, não vinha sendo elaborado pela historiografia clássica do tema. Não à toa, isso ocorre, sobretudo nos últimos 10 anos, o surgimento, né, ou pelo menos o fortalecimento de pesquisas dessa natureza, de pesquisas com essa temática no âmbito da historiografia da ditadura militar brasileira, uma historiografia, né, que vale reforçar, muito consolidada, muito vasta, que pôde dar conta nas últimas décadas de diferentes facetas, de diferentes aspectos do regime militar, mas que de forma muito deliberada deixou de fora o elemento racial, digamos, né? Essas pesquisas se avolumaram, sobretudo na última década, e não à toa elas têm sido capitaneadas, elas têm sido elaboradas por pesquisadores e pesquisadoras negros, então está intimamente relacionada, né, acredito eu, à implementação e à consolidação da política de cotas nas universidades, nas políticas de ampliação do acesso de jovens pretos, pardos, pobres e outros grupos também, evidentemente, na universidade. Então, acho que, para começar, preciso me apresentar, me situando, acho que também nesse lugar. Eu sou uma jovem mulher negra de 28 anos, pesquisadora, historiadora, que, felizmente, nos últimos anos, pude estar envolvida em atividades e iniciativas muito interessantes, muito bacanas, e formulando reflexões sobre ditadura e relações raciais, mas eu com certeza sou fruto dessa movimentação mais recente, que só pôde vir à tona, que só pôde desaguar em política, em inserção de jovens negros na universidade, por conta da luta de pessoas, por exemplo, como Astrogildo e Carlos Alberto Medeiros. Então, eu precisava fazer aqui nesse início essa referência a essas duas figuras, porque estou aqui dialogando com elas, mas a todo um movimento que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje. Eu trouxe escolhi trazer enquanto fala, enfim, reflexão para poder startar aí uma conversa nossa. Como eu disse, algumas das coisas que eu venho formulando nos últimos anos, não só eu, alguns outros pesquisadores também. Quero situar para vocês, ou ao menos tentar situar para vocês, o lugar do racismo no conjunto ideológico, no conjunto de ideologias e valores da ditadura militar brasileira, que é o que eu tenho defendido. Mas, para isso, acho que a gente precisa caracterizar um pouco o que foi esse regime, que pese esse mês, todo mês de março e esse mês de abril também, nós estamos, enfim, bastante engajados, né, numa série de debates a respeito desse tema, como deve ser, a partir do marco, sobretudo, dos 60 anos do golpe civil-militar de 64. Mas acho que vale aqui, só para pelo menos dar início à nossa conversa, à minha fala, caracterizar um pouco do que foi essa ditadura militar. E aí eu gosto de mobilizar nessa explicação os acúmulos da Comissão Nacional da Verdade, esse colegiado, digamos, né, que foi criado por lei ali no final de 2012, que atuou por pouco mais de 2 anos, com o objetivo central de esclarecer a população brasileira, de esclarecer aos brasileiros e às brasileiras os crimes da ditadura militar brasileira, esses crimes que foram
provocados por agentes públicos durante esses 21 anos de ditadura militar. Então, eu trago aqui algumas conclusões, digamos, da Comissão Nacional da Verdade no seu relatório final entregue ao Estado brasileiro no dia 10 de dezembro de 2014. Então, daqui a pouquinho, na verdade, no final do ano, a gente tem mais uma efeméride importante relacionada ao tema, que são os 10 anos, né, uma década de conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. E eu gosto de reforçar esse expediente, eu gosto de reforçar esse trabalho, porque desde o fim da Comissão Nacional da Verdade, é como se a CNV sequer tivesse existido, né? São poucos os esforços no sentido de evidenciar, de valorizar e de trazer à tona novamente esse trabalho que foi tão importante, que foi fundamental, em que pese todas as críticas que a gente pode fazer, é uma crítica que eu sempre faço, que, enfim, é bastante sintomática, né? Que é a questão da ausência de uma reflexão sobre raça e racismo pela Comissão Nacional da Verdade, não há nenhum capítulo ou trecho do relatório que faça essa discussão de uma forma detida, de uma forma compromissada. Mas, apesar dessa e de outras críticas que a gente pode tecer a esse colegiado, fato é que ele foi um marco na história do nosso país no que se refere ao enfrentamento e à reflexão sobre a ditadura militar brasileira. Bom, dito isso, a Comissão Nacional da Verdade, então, no seu relatório final, concluiu que havia uma política estatal de alcance generalizado contra uma população civil, especialmente, sustentando diversas práticas de violação de direitos humanos, como detenções ilegais e arbitrárias, tortura, violência sexual, execuções sumárias, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e uma série de outros crimes. E já que esses foram crimes aplicados de maneira sistemática e massiva contra a população brasileira, nós podemos interpretar esses crimes como crimes contra a humanidade. No relatório também foram identificados mais de 370 agentes públicos envolvidos nesses crimes. O que eu tenho defendido é que, na verdade, não só eu, alguns outros colegas também, é que além da violência, além da repressão de medida, a ditadura mobilizou também o seu próprio conjunto de valores para buscar algum tipo de legitimidade nas suas ações, sejam elas no campo político, no campo econômico, no campo social, no campo cultural e etc. E com esse pacote ideológico, que eu gosto de chamar, ele já foi bastante estudado, trabalhado, qualificado nos últimos anos. E compõe esse pacote, essa base político-ideológica, valores, digamos, como o anticomunismo, como a doutrina de segurança nacional, que preconizava que os inimigos da nação não mais seriam inimigos externos, mas sim inimigos externos, e essa doutrina foi amplamente utilizada pelos militares, pelos ditadores, para perseguir opositores políticos do regime militar. E também o movimento negro, que está em pauta aqui no nosso papo de hoje. Parte desse pacote ideológico estava também a moralidade, a ideia de ordem, um valor bastante, né, militar, a religiosidade de cunho cristão, e aí com um protagonismo do catolicismo, e alguns outros aspectos que são comumente abordados, sobretudo pela historiografia do tema. E esses eram valores que foram amplamente acionados para justificar a implementação do regime militar e todas essas violações de direitos humanos que foram cometidas, além de tentar buscar também um certo apoio social. Então, tratava de uma tentativa de regulação, digamos, né, e controle de mentalidades, o que é um artifício usualmente mobilizados em regimes autoritários. Então, em resumo, sempre digo que, para além de violência e repressão, a ditadura precisava mobilizar também esse conjunto de valores, essa base político-ideológica, numa tentativa de se legitimar diante da população brasileira, principalmente, justificar os seus ditames, né, justificar os desmandos e tentar estabelecer uma regulação e um controle das mentalidades. E o que eu tenho defendido, e aí esse sim um componente um pouco menos, na verdade bem menos discutido, quando enfim, o campo
discute essa base político-ideológica, é que o racismo também fazia parte dela. Então, apesar de pouco debatido, o racismo ele também compunha esse arsenal de valores e ideologias que a ditadura vastamente mobilizou para mascarar uma certa legitimidade. E aí, nesse sentido, a perspectiva era da defesa, e uma defesa incontestável, do mito da democracia racial, ou seja, essa ideia de que no Brasil não haveria racismo, e mobilizando esse discurso, a ditadura interditou de várias formas a discussão sobre raça e racismo no país, a partir de uma premissa de que esse era um tema introjetado por comunistas, por dissidentes, por opositores, a fim de promover uma ruptura social, uma cisão social. E aí, diante de casos de racismo, o regime alegava que esses tratavam-se de circunstâncias pontuais que não retratavam a maneira como se davam as relações raciais no país. Então, esse antirracismo que vinha ganhando força desde o período do pós-abolição, pelo menos, né, e aí orientado por diferentes matizes ideológicas, políticas, mas podemos sim afirmar que o antirracismo, a luta do movimento negro, esse engajamento, ele vinha ganhando força, ele vinha se constituindo enquanto uma força política importante no país desde o período da abolição. Ele foi, apesar de toda essa força, esse fôlego das décadas que antecederam o golpe civil-militar de 1964, durante a ditadura, a partir do golpe, especialmente, esse antirracismo, esse engajamento, ele foi frequentemente descredibilizado pela ditadura. Então, protestar contra o mito da democracia racial passou a ser um mote muito, muito central e muito importante dos movimentos negros naquele período. Então, como resultado dessa violência que a gente vai discutir aqui hoje, né? Já discutimos na terça-feira e vamos discutir aqui também. Como resultado dessa violência que impedia a reunião dos militantes antirracistas, os movimentos negros acabaram sofrendo impactos muito graves nas suas atividades, que eram sistematicamente vigiadas pelos órgãos de repressão da ditadura militar. E aí, como desdobramento disso também, houve uma interdição do debate racial na produção científica. Eu tenho também trazido um pouco esse elemento da produção sobre raça e racismo no âmbito das universidades. Então, estudos sobre as relações raciais no Brasil que vinham se avolumando nas universidades brasileiras, principalmente no campo da sociologia, foram muito, muito censurados. Então, os estudantes, pesquisadores que trabalhavam com a temática racial nas universidades, durante esses 21 anos de ditadura, foram desencorajados a dar continuidade nos seus estudos, inclusive intercambistas, inclusive pessoas, né, estudantes estrangeiros, né, que atuavam nas universidades brasileiras, discutindo, mobilizando, refletindo sobre a temática racial, enfim, sobre as relações raciais no Brasil, que são muito peculiares, né, que são muito instigantes, que até hoje chamam a atenção do mundo inteiro, existem casos, né, documentados, inclusive, principalmente por documentos dos órgãos de repressão, de intercambistas que tiveram seu retorno antecipado, digamos, né, provocado pela ditadura militar. E aí eu já estou chegando ao fim da minha fala, para poder ouvir Astrogildo e Medeiros, e a gente poder também conversar mais, mas um elemento também que eu sempre trago quando eu discuto sobre as percepções de raça e racismo da ditadura militar, quando eu falo sobre a perseguição ao movimento negro, enfim, quando eu trato de relações raciais e ditadura de maneira geral, é o episódio do censo, né, do recenseamento de 1970, o único integralmente, né, do início ao fim, organizado, pensado, logisticamente, né, e de todas as formas também, pela ditadura militar, organizado então pelos militares. Nesse censo, no censo de 1970, a pergunta sobre raça e cor foi deliberadamente subtraída. Acho que esse é um episódio que reflete de uma forma muito contundente o descrédito e o descaso que a ditadura militar teve com a temática. Então, a gente sabe até hoje o quanto recenseamentos e quanto censos são importantes
para o desenho, para a formulação e também para a implementação de políticas públicas no país. E o censo de 1970, único plenamente, né, de cabo a rabo, organizado pelos militares, não perguntou aos brasileiros e às brasileiras que viviam no país naquela época quais eram os seus entendimentos raciais, né? Quais eram as suas autopercepções raciais, enfim, a sua identificação racial. O que causou uma... E aí eu vou até pedir, aí eu vou entrar até numa... Vou entrar num perfil assim de telespectadora e não de debatedora, e vai ser até bom ouvir do Medeiros, do Astrogildo, se recordam desse episódio, o que lembram desse contexto, que é algo que eu também estou levantando informações para poder qualificar melhor o evento, qualificar melhor esse episódio, mas foi o que eu já pude acessar de informação a respeito disso, é que, obviamente, isso despertou uma ira, enfim, muito grande dos movimentos negros à época, obviamente, porque não tinham mais dados, ao menos não por parte do IBGE, dados representativos da sociedade brasileira que pudessem atestar o desequilíbrio de condição de vida, de maneira geral, né, entre brancos e negros no Brasil, qualquer coisa desse tipo. Né? Então, apontar o racismo no Brasil, apontar que pessoas negras, né, pretas e pardas, a partir do nosso entendimento atual, que pessoas negras viviam em condições muito específicas, em condições degradantes, numa condição de subcidadania ou de semi-cidadania, não foi possível a partir dos dados do censo de 1970, porque não foi perguntado sobre raça e cor no Brasil. E aí, para além dos movimentos negros, houve também, à época, uma mobilização muito grande por parte desses pesquisadores que ainda das universidades, que conseguiram insistir na discussão racial em suas pesquisas. Então, graças à mobilização do movimento negro, mas também desses pesquisadores, a pergunta sobre raça e cor retorna ao censo de 1980, ao recenseamento do ano seguinte. Mas a gente tem, no censo de 1970, da década de 70, um apagão de dados no que se refere à raça e cor no Brasil. Bom, apesar desse contexto, desse cenário, né, muito difícil, de muita interdição, de muita censura, de muita repressão, violência, também no âmbito das universidades, apesar desse cerceamento muito grande da temática racial nas universidades, o espaço acadêmico, a gente sabe muito bem, mesmo assim, acabou se consolidando como um dos mais profícuos para a discussão sobre raça e racismo no país, tendo também sido palco da atuação de figuras que são, enfim, hoje para nós, referências de luta, de engajamento antirracista, e aqui eu estou falando de Lélia Gonzalez, de Eduardo de Oliveira, de Beatriz Nascimento, de mais um monte de gente que é a revelia desse contexto de interdição, de censura, de violência, insistiram na temática racial nas universidades, também a partir do movimento negro, e puderam desenvolver toda uma base de ativismo, de intelectualidade que inspira jovens, sobretudo, né? Inspira todos nós, mas inspira, sobretudo, milhares de jovens negros, homens e mulheres, que hoje trabalham com a temática dentro das universidades também e coadunam, né, a pesquisa científica com o ativismo político. Bom, eu vou ficar por aqui, nessa primeira fala, ao menos, para poder também... É isso, eu estou um pouco como espectadora aqui também, eu também quero ouvir os colegas, e mais uma vez eu agradeço muito a Silvânia e a todos vocês pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Gabriele, muitíssimo obrigada. Carlos Medeiros, que bom que você conseguiu entrar. Já eu vou te passar a palavra também. Olha só, eu já tem perguntas aqui, viu? Mas eu vou deixar para a gente dialogar com as perguntas na segunda rodada. O Sérgio Diniz está aí, já vai colocando para a gente aí no grupo de WhatsApp, para a gente não se perder aí com as perguntas de vocês. Para o pessoal que chegou depois, deixa eu dar as boas-vindas. Vocês podem continuar divulgando, porque
Não tem problema chegar na metade e acompanhar só uma parte das falas ao vivo. Vocês sabem que fica gravado e que depois as pessoas podem assistir a parte que perderam. O Marcelo Fabian dizendo: na Argentina estão sendo reconhecidos os afro-argentinos que foram assassinados e desaparecidos pela ditadura militar do ano de 1976, onde 30 mil pessoas perderam a vida. Ainda o Marcelo Fabian, pouco se fala das ditaduras militares como projetos ocidentais brancos e patriarcais. Astrogildo, bem-vindo, que bom que deu certo para você entrar hoje. Por favor, querido, a palavra é sua. Deixa eu abrir aqui, se eu desbloqueio seu microfone. Isso, já abri seu microfone, por favor. Deixa eu ver. Está travado, parece? Você me ouviu, Astrogildo? Nós não estamos te ouvindo, parece que está um pouco travado. Você está me ouvindo? Então, nós é que não estamos te ouvindo. O seu microfone está aberto. Eita. Não, não está dando certo. Espera aí, vamos fazer o seguinte. Carlos, eu vou te passar e vou ligar para o Astrogildo para a gente poder ver o que está acontecendo. Seja bem-vindo, viu, Carlos? Você já esteve aqui no canal, que bom te receber de volta. Por favor, querido, a palavra é sua. Está aberto o meu microfone? Tá. Está aberto seu microfone, por gentileza. Bem, eu queria dar boa noite a todos, né, a nossa mesa e ao público que está assistindo, e dizer que é um grande prazer poder participar e passar um pouco das minhas ideias, da minha experiência também nesse campo, especialmente desse tema de ditadura militar e movimentos negros. Ontem eu fui ao lançamento de um livro do intelectual e amigo Jacques Dadeschi, e no público presente estava a atriz, cantora Zezé Mota. Isso me lembrou de um incidente ocorrido algumas décadas atrás e que é muito elucidativo a respeito desse tema que nós estamos tocando hoje. No lançamento do filme Chica Silva, na estreia do filme Chica da Silva, no cinema Roxy, no Rio de Janeiro, havia um grande público, predominantemente negro, e um rapaz branco na plateia, nesse público, não sei se, não tendo percebido essa presença negra ou querendo confrontá-la, começou a fazer piadas racistas. A Zezé aparecia tipo, uma branca, ele gritava, aí botou coisas desse tipo. Quando terminou o filme, o Irani de Araújo, um militante, amigo, há um tempo nos Estados Unidos, pulou por cima das cadeiras e meteu um monte de soco no rapaz branco. É claro que aquilo deu um tumulto, veio a polícia e levou os dois para uma delegacia. E o Irani conta que na delegacia ele ouviu um policial comentando com o outro: é racismo, vamos abafar. Eu creio que esse incidente joga uma luz exatamente sobre como foi a estratégia da ditadura para enfrentar essa questão, que era evidentemente negada. O Brasil era uma democracia racial, mas o que aconteceu? Eles tomavam muito cuidado em relação a isso. Não houve nenhuma organização do movimento negro que tivesse sido fechada. Nenhum militante negro foi preso, torturado e morto por ser militante negro. Temos que ter um cuidado. Oswaldão, Marighella eram negros, mas não eram militantes do movimento negro. Isso numa época em que é preciso também lembrar que a própria esquerda, os setores predominantes da esquerda eram contra, não só o movimento negro, a mera discussão da questão racial, porque isso iria dividir a classe trabalhadora. Então, o que acontece? Eu curioso, porque essas organizações que a gente chama de movimento negro contemporâneo começam a aparecer exatamente durante o período ditatorial. A primeira delas, o Grupo Palmares, fundado em 71 em Porto Alegre. Aqui no Rio, nós fundamos a SIMBA, Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, e o IPCN,
SINB em 74, IPCN em 75, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, e várias organizações foram sendo criadas pelo Brasil afora. Por exemplo, na Bahia, o próprio Bloco Afro, ILEAE, que foi fundado em 74, que era exatamente para enfrentar o racismo dos blocos de trio. Então, contraditoriamente, essas organizações aparecem nesse período. Alguns anos atrás, exatamente 10 anos atrás, eu dei o meu depoimento para a Comissão da Verdade, e no final eram o Lucas Pedretti e esquecendo dela, da PUC, enfim, a Tula. Tula Pires. E o que acontece? Eles me deram cerca de 50 documentos dos órgãos de informação da época da ditadura, mostrando a espionagem sobre o movimento negro e aquilo que eu considero talvez a atuação mais ridícula desses órgãos, que era a espionagem no movimento black, nos bairros de soul, que, na visão desses órgãos, estavam trazendo para o Brasil grupos, a visão de grupos como Panteras Negras, grupos radicais afro-americanos. Isso me deu, então, uma visão da intensidade. Nós sabíamos que éramos vigiados, nós não tínhamos dúvida disso, mas nós não sabíamos da intensidade dessa atuação. Eu fui um dos fundadores do IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, foi fundado em 1975, e o IPCN foi várias vezes invadido à noite, de madrugada, sem que ninguém tenha sido ameaçado sequer. Documentos que foram roubados. Curiosamente, anos depois, esses documentos foram devolvidos. Então, era essa atuação muito cuidadosa, exatamente porque era a análise que eu fazia na época e parece que se revelou correta ao longo do tempo. Eles não queriam atrair a atenção para um problema que eles diziam ser inexistente. Ainda mais com a visão projetada pelo Brasil, pela ditadura naquela época, todos os crimes contra os direitos humanos, se uma organização negra fosse perseguida aqui no Brasil, isso ia atrair atenção internacional para o problema racial no Brasil. E esse era o principal objetivo deles evitarem, ou principal. Um dos objetivos dele, evitar. É claro que eles acompanhavam, e se eles sentissem que havia algum perigo de um golpe, algum perigo de uma revolução, é claro que eles atuariam. Mas não havia isso. O que predominava no movimento negro era uma visão pacifista. Era uma visão de vencer essa luta pelo convencimento, e não pelas armas. Entre outras coisas, porque nós não julgávamos fortes o suficiente para enfrentar de forma armada a ditadura militar. E o que esses documentos nos mostram também é algo muito interessante. Uma contradição. Alguns deles são absolutamente fiéis, pelo menos aquilo que, da minha memória. Um deles fala, por exemplo, de que no dia 20 de novembro de 1976, a historiadora Maria Beatriz Nascimento deu uma palestra no IPCN, na qual ela destacou a figura de Zumbi como grande, forte lutador, presentes militantes negros de São Paulo, entre eles Rafael de Tal, telefone, todos, ou seja, eles estavam ali do nosso lado, né? Estavam ali nos seguindo. E outros documentos, outros relatórios são absolutamente fantasiosos. E é muito interessante porque, exatamente no aniversário agora do golpe, a Folha de São Paulo publicou uma matéria de página inteira, e na qual meu nome já aparece no primeiro parágrafo. Né? Por quê? Porque Carlos Alberto Medeiros aparece em vários desses relatórios, como num deles aparece assim, uma lista de elementos subversivos infiltrados no movimento negro. Entre eles, Carlos Alberto Medeiros. Por quê? Porque eu iniciei uma carreira de oficial da aeronáutica, eu fiz a Escola Preparatória de Cadetes do Ar e depois a Escola de Aeronáutica. Eu já estava no terceiro ano da Escola de Aeronáutica quando me aconteceram dois incidentes traumatizantes. Primeiro, eu tive um acidente de avião. Eu caí com um avião e, em torno de um mês depois, eu e mais dois colegas fomos desligados, não fomos expulsos. É uma forma menos grave de exclusão. Fomos desligados por incapacidade, inaptidão para o oficialato. Né? Esse foi o termo escolhido. Mas, na verdade, era o quê?
Como disse, eu fui no interrogatório, um oficial disse o seguinte, no caso de vocês, nós não temos certeza, mas nós não podemos ter dúvida. E o que causava a dúvida? Nós gostávamos de cultura. Nós tínhamos criado uma espécie de clube do livro. Eu tinha ficado para trás, eu não me lembrava mais. Nós gostávamos de ler, nós gostávamos de cinema, nós gostávamos de arte. E isso nós já vimos recentemente, para os setores aí da direita, é sinônimo de esquerdismo, de comunismo. Então, nós fomos excluídos por esse motivo. E, em função disso, o meu nome aparece em vários relatórios desses, e algumas coisas absolutamente absurdas, dizendo, por exemplo, Carlos Alberto Medeiros é atualmente um jornalista do jornal Opinião. Teria sido até muito honroso. Opinião era um dos grandes órgãos da chamada imprensa alternativa, que batiam de frente, embora com certos cuidados com o regime, mas eu nunca fui do jornal Opinião. E assim, uma série de informações. E a gente lê nesses relatórios, por exemplo, coisas absurdas. Havia um grupo de jovens negros intelectualizados no Rio de Janeiro que querem criar um bairro negro no Rio, sequestrar filhos de industriais brancos, coisa dessa natureza. Um outro grupo que eles denunciam nesse relatório é um grupo de negros, né, em que homens e mulheres se cumprimentam com um beijo na boca. Bom, naquela época deveria ser muito, muito legal se isso tivesse acontecido, se eu conhecesse essa organização. Então, o que acontece ali, que a gente vê nesses relatórios? E como é que pessoas mais experientes, com maior conhecimento nessa área, analisam? Os agentes precisavam apresentar serviço. Ou seja, se eu sou um agente, eu não vi nada, eu não peguei nada, eu invento alguma coisa. Vem da minha fantasia, faço uma ilação de coisas e que, como isso, então, passa a ser visto como verdade. Eu fico... me preocupa isso, porque eu imagino quantas pessoas podem ter sido atingidas, torturadas, mortas em função desses relatórios cheios de criatividade e irresponsabilidade também. Então, o que a gente teve foi esse acompanhamento da ditadura, esse acompanhamento, mas com esse cuidado. E quando a Gabriele fala da questão do censo de 1970, eu tive a oportunidade de conversar com alguns analistas do censo, um deles muito importante, José Luiz Petruccelli, e o que eles me disseram foi o seguinte: a ausência do item cor no censo de 1970 não foi uma orientação do governo, foi de dentro do próprio IBGE, como já havia acontecido em outros censos, 1900, 1920, que tiraram essa pergunta porque os técnicos do IBGE acharam que aquilo não era importante, que as respostas não eram válidas, não podiam ser consideradas. E é muito curioso que, durante a própria ditadura, em 1976, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios faz uma pergunta sobre raça, cor, agora, curiosamente, uma pergunta aberta. Normalmente, a pergunta no censo é fechada. Que significa? Você tem que escolher entre preto, branco, pardo, amarelo e, mais recentemente, a partir do censo de 1991, indígena. Porque os indígenas antes se classificavam como pardo. A categoria pardo é muito complicada desse ponto de vista. Pode ser pessoas de vários fenótipos e que muitas vezes apresentam isso pela sua origem, só que a questão da origem, como mostra o Horaci Nogueira, não é um fator no Brasil, é um fator nos Estados Unidos, e não no Brasil. Mas a PNAD 76 faz uma pergunta aberta e vão aparecer 136 supostas categorias. Eu digo supostas categorias porque, na verdade, a maior parte delas existe categoria de um homem só. Uma pessoa se declara alguma coisa em 64 mil, o que significa? Mas 7 dessas categorias têm um peso, que são exatamente as tradicionais, branco, preto, pardo, mas também aparecem mestiços. E essa coisa moreno claro, moreno escuro, essa é uma categoria que merece ser mais estudada aí. Mas então é essa a minha visão a respeito da ditadura e do movimento negro. Houve um acompanhamento de perto, houve... claro que a gente percebia que esse entorno era negativo, mas, contraditoriamente, foi exatamente o período em que essas organizações cresceram, que essas organizações se expandiram. O IPCN, então, fundado em 75,
acaba se tornando a principal organização no Rio de Janeiro. Em 78 é fundado o MNU, Movimento Negro Unificado, já no período de abertura da ditadura. E, portanto, a gente vê que essas organizações, Simba, IPCN, Centro de Cultura Negra, tal, usam fachadas culturais. Os nomes não batem de frente. O IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, jamais pesquisou coisa alguma. A Simba, Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, não fazia intercâmbio. Eram nomes de fachada. Já em 78, com o início da abertura política, o MNU, Movimento Negro Unificado, que era, o primeiro título, era Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. Já aparece com esse nome mais aberto. Né? Então, são contradições que a gente tem que considerar e com certeza, o que a Gabriele fala a respeito dos avanços que temos obtido, e particularmente a partir das políticas de ação afirmativa, que eu digo que tiveram dois efeitos, um deles mais visível, que é a mudança da paisagem humana das universidades. Eu falo isso a partir de dentro. Eu fui o único aluno homem negro na Escola de Comunicação da UFRJ quando eu fiz a minha graduação. No período básico, depois, no ciclo profissional, entrou mais um outro. Éramos 2, não na turma, na faculdade, e umas 3 mulheres. Então, 5 entre 90. E agora, mais recentemente, fazendo as disciplinas do meu doutorado de História Comparada, na mesma UFRJ, eu tive o prazer, a satisfação de conviver com dezenas de negros, principalmente jovens, mas não apenas, tendo alguns professores negros, e 2 foram meus orientadores, o Wallace de Moraes e Flávio Gomes. Mas eu digo que o principal efeito dessas políticas foi ter obrigado a sociedade brasileira a debater a questão de raça. Um tema considerado desagradável, perturbador, uma discussão desnecessária, já que todo mundo sabe, nós somos uma democracia racial, e mais, perigoso. Houve adversários nossos da política de ação afirmativa que chegaram ao cúmulo de dizer que isso ia provocar um genocídio no Brasil, e comparavam o Brasil com Ruanda. Vejam o genocídio que aconteceu em Ruanda. É claro que uma outra fantasia para tentar nos derrubar, que infelizmente não aconteceu. Então, o que temos hoje? Temos uma mudança. Acabamos com o problema racial? Absolutamente não. Mas temos, especialmente numa área que eu considero fundamental, já desde aquela época, trabalhava desde aquela época, eu trabalhei muito também com os bailes de soul, enfim. Por quê? Porque eu acho que o principal efeito negativo do racismo sobre as pessoas negras não é a discriminação que nós podemos sofrer, sofremos em várias situações, mas é o que isso afeta a nossa autoestima. Porque se eu me julgo inferior, eu sou inferior, porque eu vou me comportar como inferior. E exatamente essa ideologia racista que é transmitida a partir da família, muitas vezes, da escola, dos meios de comunicação, isso está mudando para melhor, felizmente, mas isso tudo nos introjeta uma ação negativa em nós mesmos. E nós temos assistido esse aspecto, e isso me deixa otimista. Apesar de situações, em geral, da sociedade brasileira e do plano internacional, também não seria muito motivo para otimismo. Mas, desse ponto de vista específico da questão racial, eu me considero, sim, estar passando por um momento de transformação para melhor. Já falei muito obrigado. Obrigada, Carlos Medeiros. Não é que você falou muito, é que o tempo é tão pouco, a gente fica te ouvindo aqui, te ouviríamos, mas o tempo é curto. Olha só, você falando, eu me lembrei de... A gente tem tido acesso a alguns documentos que eram confidenciais e que agora estão sendo colocados à disposição, e aí eu encontro documentos que nós mesmos perdemos. Eu falo, olha só que fonte para a gente encontrar, porque era tudo datilografado, como é que chama aquela coisa que a gente usava para poder rodar documento? Mimeografado, e muitas vezes a gente acabava perdendo os documentos, e aí a gente encontra esses documentos nos relatórios que eram confidenciais à época, e falo, gente, olha que fonte para a gente buscar elementos que nós perdemos. Eles estavam sendo extremamente... Sim, nos vigiando por dentro, estavam ali nas nossas reuniões, nos citavam,
citava as propostas que a gente aprovava em congressos, em reuniões e assim por diante. Veja só, Astrogildo, já vou te passar, deixa só rapidamente ver aqui o que nós temos aqui do pessoal foi colocando. Bom, nós temos a pergunta do Tito, mas acho que você já até trouxe um pouquinho aí do que você estava no lançamento do livro do Dadeschi. Já eu vou, depois da fala do Astrogildo, eu trago. Marise Conceição, que estava na terça-feira aqui na sala de transmissão, também dialogando essa questão de ditadura militar e movimentos negros, está aí agora nos acompanhando, dizendo boa noite, chegando atrasada, mas feliz, e aprender ainda mais com essas 3 pessoas queridas. Quem nos acompanha aqui também agora, José Davi, de Portugal, grande abraço para os irmãos do Brasil. Maria Firmino chegando aí. Gente, vocês que chegam depois, vocês sabem que não é problema nenhum, porque quando terminar aqui, vocês podem assistir desde o início. A Alessandra chegando aí, estava terça também, e aí dialogando com a questão que o Carlos Medeiros colocou, de que, às vezes, o título da organização do movimento dava a impressão de que era uma coisa cultural, um centro de pesquisa, e, na verdade, era uma organização política. Ela dizendo, muito bom saber, nossos movimentos são sempre acapoeirados, né? Parece dança, mas é luta, sempre fizemos assim. Marcelo Fabian, parabenizando o Carlos Medeiros pelas informações que ele está trazendo, e assim vamos seguindo. Astrogildo, estamos te vendo bem melhor agora e tenho certeza que vamos te ouvir bem. Por favor, querido, seja bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. Agradeço pelo convite. Desculpe aí as questões tecnológicas aí que não permitiu que eu participasse na terça-feira. Não tem que se preocupar, não. E eu agradeço muito e o canal, parabéns pelo canal, entendeu? Trazer a África para o nosso pensamento, para a nossa convivência é fundamental. Considerando as falas das pessoas, tanto do Carlos Alberto, quanto Medeiros, quanto da Gabriela, eu tenho uma situação um pouco diferente, né? Eu não sou acadêmico, né? A minha trajetória se deu fundamentalmente no jornalismo e particularmente voltado para o movimento negro nesse período todo, né? Existe um apagamento. Eu concordo muito com essa questão da tentativa de recuperar a nossa memória, que foi muito desenvolvido na terça-feira. Existe um apagamento ainda muito grande na história dos movimentos negros no Brasil e da presença negra nas várias estruturas que o país tem. É um país racista, sempre foi, está no seu DNA esse racismo, né? E a gente vê isso, está aí, em todos os lugares, a gente consegue perceber isso, né? Há pouco tempo, na própria universidade, a UFRJ, um acadêmico, um professor, com todas as qualificações para se candidatar à reitoria, por ser negro, foi preterido, assim, em vários momentos, né? Então, a gente tem exemplos os mais variados possíveis. Eu estou só citando isso porque, o dia voltando a rever as considerações do professor Silvio Almeida sobre o racismo estrutural, isso sempre traz mais luz a essa discussão, né? Eu gostaria já que eu comecei a falar de apagamento, de trazer uma história que eu tenho um compromisso junto com o Júlio César Tavares para escrever, vamos ver se isso sai, que é contar uma história que é apagada, tanto pela esquerda, né, e que o movimento negro pouco sabe disso, né? Quando eu entro na PUC, e eu sou obrigado a falar da minha experiência, né, porque ela traz essa história. Quando eu entro para o movimento, para a universidade, vou fazer ciências sociais à tarde, e pouco tempo depois, no ano seguinte, já estou envolvido no movimento estudantil. Naquela época, né, tinham, à tarde, 3 estudantes negros.
2 nas ciências sociais e um em letras. E eu entro no movimento estudantil e começo aquele processo de luta. As mortes sucessivas que vão acontecendo, assassinatos e torturas do ESOG, começa a mobilizar o movimento estudantil, né, e toda a sociedade de São Paulo. Depois vem o Vanuc e uma série de desaparecidos que vão acontecendo. E nesse processo do movimento estudantil, eu acabo entrando numa organização chamada Liga Operária. E quando eu termino a faculdade, em 76, eu tenho como opção, dado pela organização, de ou ficar no movimento estudantil, ou entrar no movimento sindical, bancário, porque eu tinha sido bancário e tal, ou então o movimento negro. Quando me apresento o movimento negro, eu quero discutir, quero fazer essa experiência como opção, que a outra opção também era ir para o movimento operário, que eu não tinha nenhum perfil nesse sentido, e era muito, e a repressão era muito grande, você passar por um processo, um funil muito grande para você conseguir entrar no movimento operário. Então, frente a isso, eu tinha como projeto de pesquisa na universidade, terminando a faculdade, de fazer vestibular para a USP, e com a carta de um grande professor que eu tive na PUC, chamado Maurício Strattenberg, de estudar relações raciais com o Florestan Fernandes na USP, mas tinha que fazer um novo vestibular, porque era estanque, a USP tinha um vestibular e não aceitava o fato de você ser estudante, ter feito faculdade, você ou fazia pós, ou então tinha que fazer faculdade novamente. Então, era essa discussão que tinha na ocasião. Então, o meu interesse em estudar relações raciais, quando eu recebi essa proposta de entrar no movimento negro. Eu aceitei, e aí eu conheci o Núcleo Negro Socialista. Ele existiu até final de 77, começo de 78, existia em São Paulo, existia no Rio de Janeiro. E era um núcleo que tinha vinculação direta com a direção da organização, que levava em consideração tudo aquilo que o movimento trazia. E quem fazia parte do meu núcleo, que tinha outros núcleos negros socialistas, mas em função da situação política que vivia, da ditadura e da repressão, era muito distante, né? A gente funcionava com as chamadas células. Então, era eu, Milton Barbosa e Rafael Pinto. Os outros núcleos eu fui depois tomando conhecimento, mas no princípio era esse. E aí eu entro no movimento negro. E o que era o movimento negro naquela época, em 76? Tinha o SECAM, Centro de Cultura e Arte Negra, que fazia várias reuniões, desenvolvia trabalho junto às escolas de samba, Vai, Camisa Verde e Branco, e a gente fazia reuniões para discutir a questão do racismo, para trocar informações históricas, falar da luta de libertação dos povos africanos, luta contra o colonialismo português, a luta pela libertação de Mandela. Já naquela época a gente fazia isso. Mas isso era aos poucos, a gente ia trazendo pessoas que se sensibilizavam e se aproximavam dessas discussões. Nessa ocasião que surge um jornalzinho mimeografado chamado Árvore das Palavras, em que parte dessas discussões a gente era colocadas ali, e a gente saía com esse documento, com esse panfleto, é quase um panfleto, né? Era um A4, uma folha A4, frente e verso, e a gente distribuía isso, né? Tinha os bailes, que era um grande espaço de conhecimento, de troca de informação, de troca de relações que existiam e que a gente frequentava. Então, a minha vida muda radicalmente a partir daí, né? Eu passo a atuar diretamente junto ao movimento negro, e a gente vai cada vez se expandindo. É nessa ocasião que eu e Rafa
trazemos uma série de exemplares do Árvore das Palavras para o Rio de Janeiro, e vamos lá para Niterói, né, que era Alcântara, e fazemos uma reunião com o pessoal do SEBA e outras agremiações que tinha o movimento negro lá em Niterói, e a gente distribui jornais, distribuímos jornais dentro de envelopes, e aí as lideranças desses grupos ficavam encarregadas de fazer a redistribuição. É nessa ocasião que a gente encontra com o Dom Filó, que fazia o baile Soul aqui no Rio de Janeiro, aqui perto da Tijuca, não vou me lembrar agora o nome. E aí a gente passa a tarde toda lá com eles, passamos no IPCN, sim, entregamos um envelope lá para o diretor do IPCN, falecido Fernandes, Medeiros deve saber quem é, e depois voltamos para São Paulo. A gente trabalhava, entendeu? Eu fui para o trabalho e o Rafa foi para o trabalho, ele trabalhava na reitoria da USP. Então, eu estou dando esse quadro para dizer que essa história é muito pouco falada, né? E um jornal, o Folha de São Paulo, acho que dias atrás, por falta talvez de falta de menor apuração, fez uma certa salada com relação à história do movimento negro, né? Então existe e não foi por falta de entrevistar as pessoas, né? Mas há uma tentativa de apagamento. Quando ocorrem as prisões no ABC, eu sou obrigada a sair de São Paulo e venho para o Rio, né? O pessoal da organização operária estão fazendo panfletagem no ABC, a PM passa, vê os panfletos, leva todo mundo à delegacia e aí eles vão para o DOPS e são barbaramente torturados. A casa em que um deles morava era a casa que eu tinha alugado. Então, a partir daí, eu sou obrigado a entrar para a clandestinidade. Essa é a principal razão do que eu venho para o Rio de Janeiro, meses depois, e consigo trabalhar no Verso e no Afro Latino-América, na parte interna, durante muito tempo, que eu estava na clandestinidade, e é quando, então, eu tenho uma grande oportunidade de realizar uma excelente entrevista com a nossa falecida e guerreira Teresa Santos, que em 78 ela aparece lá em frente ao prédio do Verso, lá na Lapa, e acompanhado de uma outra pessoa, e me pergunta se eu trabalhava no Versus, tal. A pessoa me conhecia, não lembro quem era, eu confirmo, e falo, olha, eu gostaria de contar a minha história, porque eu tentei na imprensa, na outra imprensa, no Pasquim, no Opinião, mas eu acho que não vai sair, não, porque eles, deve estar sob uma pressão e não estão muito interessados, não. Olha, eu disse para ela, eu vou entrar em contato com São Paulo e, em princípio, sim. Porque aí eu lembrei que eu tinha visto a apresentação dela em São Paulo, no Tuca, quando eles se apresentaram, e agora falamos nós, né? Só que eu não tive contato com eles. E aquela experiência foi muito forte para mim, marcou muito a discussão do racismo para mim, trouxe, assim, de uma maneira muito objetiva, as questões do racismo. Aí eu ligo para São Paulo, falo com o Hamilton, que era o editor do Afro Latino, ele fala, grava tudo e me manda que eu edito. E foi o que eu fiz, foram várias fitas gravadas, e depois disso, decupou aquele processo naquela época, né, que a gente datilografava, tal, com cópia, aquelas coisas. Chamei um fotógrafo, e isso foi publicado em 3 edições, essa entrevista foi publicada em 3 edições do jornal Versus, em 79, 3 edições. E com as fotos e tal, fotografamos os documentos dela, e na chegada, né, aí não utilizamos, porque ela estava muito
estava muito abatida, né, muito machucada. Ela foi expulsa de Angola. Teresa Santos foi expulsa de Angola por divergências políticas com o MPLA, né? E então, quando ela está um caco, vamos dizer assim, né? E aí a gente consegue, depois que ela tem uma foto na última reportagem, que ela está toda, né, com a sua saúde mental e política, entendeu, em cima, né? Então foi isso, essa é uma experiência muito importante e que, a partir daí, me definiu a minha vida como jornalista, apesar das dificuldades naquela época, que as portas eram fechadas, você tinha que ter registro e tal, e eu continuo trabalhando na área de jornalismo sindical e consigo, e abandono de vez, não tento nem entrar na universidade aqui no Rio, e passo a trabalhar diretamente com... Então, essa é a minha experiência com relação a esse período, a esse processo. Uma outra história que é importante também contar, como é que se deu a criação do MNU. Eu já eu conheci num evento a Lélia Gonzalez, num evento aqui que houve, acho que eu não sei se foi uma época, no final de 70, ou foi final de 77 ou início de 78, não lembro. Então, eu passo a conhecê-la e aí a gente passa a frequentar. Aos poucos, eu começo a dar as minhas saídas, né, diante da não presença da repressão visível, né, por perto. Eu começo no verso, eu entrava de manhã e saía à noite, eu não podia circular, né? Mas, então, a Lélia fazia reuniões na casa dela, regularmente, com intelectuais negros, né? Então, e aí eu passei a frequentar a casa dela, a partir de quando eu a conheço, ela me convida, e nesse dia está presente, dia histórico, tá, na conversa da casa dela, tá? Os sociólogos Soares, que era tio do Julinho, Júlio Tavares, o Lincoln Santos, quem mais? Um entomologista da Fiocruz, acho que Sebastião de Oliveira, o fotógrafo... esqueci o nome do fotógrafo, gente. Quem mais? Januário Garcia, exatamente. Como é que é o nome? Zezé Mota e eu, né, basicamente. E a Lélia apresenta uma pessoa que veio de São Paulo com a proposta de realizar um ato público em São Paulo, que foi tirado em assembleias, e queria o apoio do pessoal do Rio para a realização, não só para a realização, mas estar presente no ato em São Paulo. Seria na escadaria do Municipal. As pessoas presentes, todo mundo concorda, e começa a agitação e a organização para a divulgação do ato em São Paulo. Eu não poderia viajar, né, porque eu estava sendo procurado, então eu não poderia viajar. Então, eu ajudei a organizar o ato daqui, fazendo a ponte com o Jornal Verso, né, e o pessoal do Verso, e foi ampliando, né, conseguiu apoio de várias organizações de esquerda, né, associações de funcionários públicos, vários setores que tinham presença negra ou não, que ajudaram na organização do ato. Então, aquele ato, daí o nome, né, como bem sinalizou Medeiros, era Movimento Unificado contra a Discriminação Racial, né? Realizamos o ato, conseguimos organizar uma divulgação do ato no exterior, através da France Press e da Reuters. Então, isso foi divulgado nos Estados Unidos, na França, na Itália, não tenho certeza de quais outros países. E esse processo de divulgação internacional deixou assim né, uma situação de muita prestígio do ponto de vista das lideranças do movimento negro, mas gerou toda uma discussão de lideranças e tal, e foi obrigado a fazer uma assembleia em São Paulo, 2 semanas depois, e nessa assembleia, sob a proposta do Abdias Nascimento,
que o movimento fosse um movimento negro, né, que ele deixasse isso evidente. Então, transformou-se em Movimento Negro Unificado. Azul. Essa era a sigla e essa era a concepção. Um movimento, uma organização negra dirigida por negros, voltada para os negros, né? E toda uma concepção partidária que foi estruturada no movimento negro, no MNU. Isso gerou discordâncias, críticas, e houve o racha, né? É importante sinalizar que isso ocorreu, natural, e aqui no Rio ocorreu a mesma coisa meses depois, né? Ou quase um ano depois, é melhor, né? E no Olaria, no 1º de maio de 79, no Olaria, nós fizemos uma grande reunião para confirmar o nome de Movimento Negro Unificado, RJ. Eu estava presente, mas na chamada encolha, né? Porque não poderia estar fazendo discurso, E esse processo eu fui até a década de 80, até 1980, quando então eu consegui deixar de ser um perseguido político, fui, né, rompi com a organização também e passei a ser simplesmente considerado pela sociedade como cidadão de segunda categoria. Esse processo é importante para impedir a continuidade desse apagamento histórico que existe, tanto a própria organização da qual eu participava, que depois ela deixou de ser Liga Operária, passou a ser Convergência Socialista, e foi mudando de nome, né? Hoje é o PSTU. Eles fizeram um documentário em que eles não contam essa história dessa existência do núcleo negro socialista. Então, para você ter uma ideia de como é que a questão racial ela fica subjacente dentro da própria concepção da esquerda. Os movimentos negros que foram e que se juntaram e ajudaram a constituir nesse país a chamada Constituinte, nós, aqui no Rio de Janeiro, sofremos um processo de verdadeira, como é que chama isso? Cooptação geral. As pessoas iam sendo cooptadas pelos vários partidos, né? Inclusive o PT, ou principalmente o PT, para as suas fileiras. Então, as pautas do movimento negro passaram a ser muito mais privilegiadas aquelas que atendiam a pauta também do partido. A questão do movimento negro chega na década, com a Constituinte de 88, e ela vai se diluindo. É preciso que o movimento negro, os atuais ativistas do movimento negro, orgânico, repense a respeito desse papel. Movimento negro e partido. São duas coisas que, no meu modo de ver, devem caminhar separados. Se juntam no momento para defender interesses, defender política, defender bandeiras, mas permanecem separados para priorizar as suas bandeiras. É um pouco, eu fiz todo esse histórico em que eu fui obrigado a me colocar dentro dessa história diretamente, porque é um apagamento, né? E, como eu disse no início, e a gente pretende escrever a respeito disso, né, de uma maneira mais analítica, mais pausada, né? Eu e Júlio César, para tornar isso uma contribuição para a academia, uma contribuição para o próprio movimento negro, que possa se interessar dessa história. Por favor, já estamos esperando. Já tem previsão de quando sai esse material? Esse vai ser livro? Não, vai ser um artigo. É um artigo. A gente conseguiu contatar algumas pessoas daquela época, entendeu? Para nos dar sustentação de depoimento, né? E estamos aí. Ainda não está. O Júlio é uma pessoa, ele é professor titular de antropologia da UF, então a agenda dele é uma loucura, entendeu? Então, estamos vendo de que maneira vamos fazer isso. Agora, só para fechar esse processo, não tem muita coisa a acrescentar, acho que o Medeiros fez um bom relato dos processos, de como é que as organizações negras no Rio funcionavam,
né? É bem por aí, sim, né? Agora, uma outra organização negra que eu gostaria de registrar, que teve um papel muito importante na aplicação da Lei 10.639, é o CEAP, Centro de Populações Marginalizadas, da qual eu fui editor durante um bom tempo, né? E que possibilitou levar a aplicação da Lei 10.639 até hoje, nas ações afirmativas, e a luta contra, e liderou, através do Ivanildo dos Santos, a luta contra a intolerância religiosa. É um pouco isso, no resumo, né, da contribuição que eu posso dar, já nas falas que me antecederam e que não tocaram nessa contribuição dada principalmente pela nossa querida Teresa Santos, entendeu? Obrigada, Astrogildo. É isso, por hora é isso. Na terça até foi citada, assim, a Teresa Santos, e você colocando a Teresa Santos, gente, ela tem... o histórico dela é de um espírito de luta muito grande, né? Tanto que ela foi lutar no processo de independência de Angola, e eu não sabia desse dado que o Astrogildo traz, que depois ela diverge do MPLA e acaba sendo expulsa de Angola e retornando para o Brasil. Eu não tinha essa informação de que o retorno... Silvani, posso fazer um acrescentar? Sim. Ela sai do Brasil, porque estavam atrás dela, entendeu? Eles descobrem que ela não era só a costureira, entendeu? E aí ela sai do Brasil e em princípio, a proposta que ela recebe é de ir para a União Soviética. Ela fala, não tem nada a ver com... Não tem outra opção? E dá uma opção para ir para a África. Então, ela vai primeiro para Guiné-Bissau, vai lá ajudar na luta do Amílcar Cabral, depois ela sai de lá e vai para Moçambique, e depois ela entra em Angola. Só que a luta contra contra a colonização portuguesa era muito... naquele momento, o imperialismo americano criava ou estimulava os grupos antagônicos, entendeu? Então, você tinha que optar por um lado. Chegou um momento em que ela não, segundo ela, né, ela estava voltada para instruir as crianças, contar a história para as crianças, a história angolana para as crianças, e ela entra em choque, porque queriam que ela fosse fazer outra coisa, né? E ela entra em choque com o MPLA, entendeu? E ela é expulsa, entendeu? Naquele momento político, ela pede para ela sair do país, ela sai, e lógico que a repressão no Brasil adorou isso, né? Porque ela foi tratada da pior forma possível para entrar no Brasil. Não, a Marise tem um documento do SNI falando da chegada dela no Brasil. Eu até anotei aqui Teresa Santos como um dos grandes personagens da história das lutas negras, que eu quero trazer aqui no canal. Já estou anotando para te chamar para trazer sua contribuição, viu? Já fica aí atento que nós vamos falar sobre Teresa Santos aqui no canal. Gente, tem uma pesquisadora, só uma coisinha, tem uma pesquisadora chamada Gal, que ela fez um documentário, ela estuda na Unicamp, ela fez um documentário sobre a Teresa Santos chamado Malunga, um documentário curtinho, com depoimento da própria Teresa Santos. Tá certo. Então, você vai ser aí a pessoa que eu vou consultar em primeira mão para me ajudar a organizar. Gente, à vontade. Veja só, nós não temos muitas perguntas, temos algumas contribuições, mas vou colocar para vocês as perguntas que eu tenho e a gente retoma na nossa rodada de encerramento, dialogando com as perguntas. O Tito M pergunta para o Medeiros. Recentemente, o professor Jacques Dadeschi lançou sua mais nova obra. O Carlos Medeiros já disse que estava lá no lançamento no Rio. O Exílio de um Rei. Na época dos céus de brigadeiros, quantos leões enfrentastes nos ares? Deixa eu ver, olha só, doutora Regina Nogueira, Cota Bulangi nos acompanhando, dizendo assunto importante
Para nós, a ditadura continua, pois continuamos sendo julgados e condenados sem provas. Eu até coloco na minha descrição do diálogo que nós iríamos fazer, dizendo, às vezes, quando a gente fala em morte, tortura, apagamento, a gente pensa, poxa vida, mas isso é a marca da história do negro em todos os tempos desse país, né? Mas daí a gente traz as especificidades desse processo de apagamento no período exatamente da ditadura. Paulo Fernando, do Rio Grande do Sul, falando do grupo de trabalho do MNU no Rio Grande do Sul, que participou assim, do combate da ditadura militar, lutou no movimento das diretas já nesse processo de abertura que o Carlos Medeiros trouxe, a gente tem sim um protagonismo grande dos grupos do MNU nos vários estados, né? Alessandra, infelizmente, muitos dos nossos se infiltraram e nos traíram por vassalagem e interesses. Infelizmente, todos perdemos, esperando que aprendamos com o passado e mudemos estratégias e rotas. Vitória, Marcelo Fabian, dizendo que no século XX os povos fizeram política como povos negros. Aí cita, no Uruguai, em Cuba, foram criados partidos políticos negros, e no Brasil também, ele lembra a Frente Negra Brasileira. Pergunta para a Gabriele, do Tito M. Acampei junto com o Frei Davi uma noite inteira. Você acredita? Para pressionarmos que a Universidade Federal do Rio de Janeiro pautasse as cotas raciais. Última academia federal no Rio de Janeiro. Aí ele pergunta, a ditadura deixou seus herdeiros? Danilo Matias, chegando agora há pouco, já compartilhando. Daqui a pouco está disponível aí no YouTube, viu, Danilo, para você assistir tudo. O Tito M pergunta para o Astrogildo, ABL, qual o papel no campo racial dessa entidade que você, como jornalista, via alguma parceria com o movimento negro? A figura de João Cândido foi retratada por Edmar Morel com louvor. O Clarício, o Astrogildo traz uma questão central, ainda pouco percebida, que eram as correntes políticas ideológicas em disputa no nascente movimento negro, onde conflitavam SEBA versus Convergência Socialista. Alessandra, isso é muito importante, a MNU tem que priorizar as agendas do povo negro, principalmente as reparações. Fomos cooptados pelas lutas LGBTQIAP+, mulheres brancas, povos indígenas. Eu acho que é uma questão relevante, mas eu não vou me alongar aqui, que o nosso tempo já está bem adiantado, mas que o Astrogildo trouxe, né, nesse momento em que nós, muitas das nossas lideranças e dos nossos guerreiros do movimento negro se somam aos partidos, não se somam, mas não pautam os partidos, se deixam pautar. Isso fragilizou muito as organizações negras no Brasil. José David, excelente aula de história, vivi a ditadura portuguesa e lutei pela Revolução do 25 de abril de 74. Nossas histórias se cruzam. Aloísio Letra, muito bom saber dessas memórias dos movimentos negros, mesmo as pautas estarem, às vezes, em voga numa perspectiva neoliberal, poucas vezes que temos acesso a essas histórias e correntes de luta. Só para lembrar, o Tito dizendo que, na pergunta ali do Astrogildo, ele estava citando a Academia Brasileira de Imprensa. Nós estamos encerrando as perguntas para poder ir para a nossa rodada de encerramento. Só o que a Alessandra traz aqui para poder encerrar essa parte. Tribunal para Crimes de Escravidão. Onde está a maior população negra fora da África nessa ação? Não ter pessoas negras ligadas ao MNU sério, à frente das posições de poder diplomático, ficamos alheios às lutas internacionais. Vamos lá. Retomando com você. Gabriele, por favor. Muito obrigada. Essa pergunta é uma pergunta importante. Eu acho que percebi nesses muitos eventos que tivemos, e que bom que tivemos, né, em março e abril, em descomemoração ao golpe de 64, em reflexão
ao golpe de 64, eu percebi muitos painéis com discussões sobre os desdobramentos, sobre as consequências, enfim, as heranças do regime militar nos dias de hoje, da ditadura militar nos dias de hoje. Eu acho que essa é uma reflexão importante da gente ter. Eu acho que a gente vive sob muitos efeitos da ditadura militar. Eu acredito que a maneira como se deu o encerramento formal do regime deixou muitas pontas soltas, digamos. Tivemos poucas oportunidades lideradas pelo Estado brasileiro de refletir sobre esse passado ditatorial, numa tentativa de identificar justamente essas heranças no presente e tentar superá-las. Me parece que hoje a principal herança do regime militar, da ditadura militar, que nós temos é a força e a capilaridade das milícias que nascem na ditadura. Naquele início, esses grupos eles foram criados para perseguir e violentar opositores políticos, mas rapidamente virou esse grande projeto de poder, lucro e domínio de militares, especialmente de policiais militares, sobre as camadas negras e pobres da população brasileira, que é a configuração que a gente testemunha hoje. Então, o nosso cotidiano social, o nosso cotidiano político também ele está repleto dessas heranças da ditadura militar, sendo as principais delas, me parece, o genocídio da população negra, que é orquestrado a partir também da violência, da repressão que foi estruturada no período da ditadura militar, e também a consolidação e o crescimento exponencial, sobretudo no Rio de Janeiro, das milícias. Além, é claro, desse entendimento de democracia racial, em que pese, eu estou com Medeiros, eu também acho que a gente pôde avançar muito, sobretudo nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, sobre raça e racismo do Brasil, principalmente sobre racismo no Brasil, mas eu ainda acredito que o entendimento o entendimento que ainda está firmado no imaginário social sobre racismo é o entendimento da democracia racial, e eu acho que o período da ditadura militar foi o período onde isso se consolida, enquanto reflexão, enquanto imaginário a respeito de raça e racismo no país. Então, pensando em heranças, eu colocaria a questão do genocídio da população negra, essa consolidação das milícias, que está também intimamente ligada a esse genocídio. Eu acho que esse entendimento ainda é central da ideia de democracia racial. Antes de passar para o Carlos Medeiros e depois para o pastor Gildo, eu vou acrescentar aqui a pergunta do Aloysio Letra, porque vocês vivenciaram esse período, acho que podem dialogar. Ela quer saber desse período do século XX, se tínhamos figuras negras de extrema-direita como hoje, exemplo de Fernando Holliday, Aline Torres, em São Paulo, e dizendo a negros e negras de extrema-direita que vem corroendo as nossas lutas, esvaziando as nossas pautas. Acho que vocês podem, de alguma forma, dialogar com essa questão trazida pela Aloysio Letra. Carlos Medeiros, por favor. Seu microfone, Carlos. Eu não consegui abrir. Agora, não houve uma pergunta dirigida especificamente a mim, então vou falar de uma forma geral. Eu vejo essa questão racial no Brasil, embora houvesse características, essas pressões na época ditatorial, mas toda essa ideologia vem de antes, né? Vem de muito antes. Ela foi construída ao longo do tempo, se reforçou a partir do século XIX, no século XX ganhou digamos, uma moldura acadêmica a partir da obra de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, Sobrados e Mocambos, se tornou uma ideologia oficial da realidade da sociedade brasileira. E alguma contestação, é claro, temos que lembrar aqui, se é para falar dos nossos heróis ao longo do tempo, Abdias Nascimento, que na década de 40 funda o Teatro Experimental do Negro, cujo objetivo era conscientizar a população brasileira, particularmente a população negra, a respeito da questão racial, por meio das artes cênicas. Nós temos essas organizações, então, que começam a aparecer
na década de 1970, e essa discussão que se espalha pela sociedade. Quanto a essa pergunta sobre negros de extrema-direita, eu não me lembro, no momento que nós começávamos por essa luta e tal, não me lembro de nenhum expoente que se firmasse. Havia, sim, contestações a essa luta, mas não figuras assim tipo Holiday, né? Tipo Sérgio Camargo, né? Assim que fossem expoentes. Não havia essa extrema-direita tão aguerrida, digamos assim, quanto hoje. Mas, de qualquer maneira, eu consigo perceber esse avanço. Um avanço relativo, evidentemente, como eu disse, cheio de... nós temos uma série de problemas a resolver, nós continuamos sendo alvo da violência policial, sendo discriminados no judiciário, discriminados, enfim, em carreiras, mas conseguimos uma série de aberturas, né? Na academia, por exemplo, hoje melhorou muito em relação a isso, e nós temos essa discussão hoje, inclusive sendo levada em novelas, que era algo absolutamente impensável há algum tempo atrás. Então, nós temos, aos trancos e barrancos, temos avançado, mas muito resta ainda a fazer. E essa ideologia, eu creio que não é tão forte hoje quanto já foi, a da democracia racial. Ela não é tão forte, mas ela continua permeando as cabeças, especialmente do pessoal de direita. E essa direita hoje que tem aparecido com força, especialmente a partir do governo do inominável. Então, temos essas contradições na sociedade e temos que nos juntar para ir em frente. Temos dificuldades, sim, e essa dificuldade também já vem de muito tempo. Eu estava conversando com um amigo, né, essa semana e lembrando, por exemplo, vendo aquela situação que ocorreu nos Estados Unidos, com aquela ponte que caiu lá em Maryland, e aparece o prefeito daquela cidade negro, e governador negro, e Chicago, prefeito negro, Nova York, segundo prefeito negro, Los Angeles, e Salvador jamais elegeu um prefeito negro. Então, isso é um fruto, é um produto dessa ideologia racial. E, curiosamente, o que na minha experiência de vida, como minha mãe era do Rio Grande do Sul, eu visitava o Rio Grande do Sul, e o racismo lá era muito mais explícito, os negros no Sul tinham mais consciência. Então, esse jogo, essa enganação que fazem, tem ainda um efeito muito forte sobre a mentalidade dos negros. Nós não conseguimos nos unir em número suficiente, por exemplo, para termos uma representação que signifique alguma coisa em relação à nossa presença populacional. Temos muito que avançar. Silvani. Temos. Diga, Gabriele, diga. Desculpa interromper aí a ordem, só porque essa discussão sobre negritude e conservadorismo é uma discussão que eu tenho buscado acessar ultimamente com um pouco mais de frequência, isso tem feito um pouco a minha cabeça. E aí, numa tentativa de dialogar com Medeiros e também com quem fez a pergunta, bom, acho que a gente já sabe que no início do século XX, sobretudo a partir da Frente Negra Brasileira, algumas lideranças negras flertaram, se envolveram com organizações conservadoras de direita, que tinham um caráter muito diferente do que a gente testemunha no Brasil hoje, obviamente, porque enfim, contextos absolutamente diferentes. Eu acho que tem muitas coisas que diferem esse grupo, essas lideranças negras que se envolveram, que, enfim, enalteciam e privilegiavam valores conservadores no início do século XX, e essas que estão em atuação agora, a partir do bolsonarismo, inclusive, e aí tem as figuras como o Hélio Lopes, acho que as de maior expressividade são esses dois, especialmente, né? O Hélio Lopes e o Sérgio Camargo, que ocupou a presidência da Fundação Cultural Palmares durante o governo Bolsonaro. Acho que a maior diferença entre esses dois grupos, tem algumas, mas acho que a principal diferença é que aquele grupo do início do século XX, ali dos anos 30, eles não negavam a existência do racismo e não abdicavam da identidade racial. Eu acho que a maior diferença está aí. Acho que esses grupos que estão atuando agora, que são diminutos, viu? Eles fazem um barulho muito grande, parecem ser grandes demais. Eu andei bastante interessada neles e depois percebi que era meia dúzia de gato pingado. Não que eles não tenham importância, não que não seja interessante
estudar, analisar esse cotidiano político, um pouco desse imaginário, de que entendimento essas pessoas têm sobre raça e racismo no Brasil, por que incluíram em suas plataformas políticas não só valores conservadores de direita, mas uma negação do racismo. Acho que a principal diferença é essa. E aí eu queria destacar isso numa fala muito rápida. Eu acho que são muitas as diferenças entre esses dois grupos, mas eu acho que a principal delas é o fato dessas lideranças, são lideranças, né, em que pese essa base política ideológica que eles mobilizam, são lideranças políticas, são deputados, há eu fiz um levantamento recentemente, há uma prefeita numa cidade do interior de São Paulo, que também é desse espectro e também tem trazido à tona esses valores, e é uma mulher negra, enfim. Tem algumas figurinhas espalhadas pelo país que são negras e que se aproximaram de uma plataforma política de direita e tudo que isso traz junto, mas que negam o racismo. Que até se auto-percebem enquanto pessoas negras, até porque para muitas delas isso é inegável fenotipicamente, mas elas negam o racismo, elas negam a existência do racismo. E isso tem sido também, se a gente for estudar o bolsonarismo e esse conjunto de ideologias e valores do bolsonarismo, a gente também identifica uma defesa do mito da democracia racial, né? Eu lembro de uma declaração do general Hamilton Mourão, quando ocupava a vice-presidência da República, naquele episódio do assassinato do Carlos Alberto, no estacionamento do Carrefour, lá em Porto Alegre, numa data, inclusive, muito emblemática, né, na véspera do 20 de novembro de 2020, se eu não me engano, quando o então vice-presidente da República é interpelado a respeito desse episódio, a respeito desse assassinato do Carlos Alberto. Acho que era Carlos Alberto o nome dele, né? Era xará do Medeiros. Ele diz que aquilo não tinha a ver com racismo, porque no Brasil nós não vivíamos vivemos numa harmonia racial, aqui não há conflitos de cunho racial, pelo menos. Então, eu acho que, enfim, estou encerrando por aqui, mas eu queria destacar essa diferença entre me parece, talvez a principal diferença entre esses dois grupos, em que pese serem grupos de lideranças negras que, sim, afeitas a um conjunto de valores conservadores. Sim, achei interessante você dizer que tem acompanhado e você trazer esse diferencial, porque a gente tem outros momentos da história, ali na primeira metade do século XX, um certo flerte de lideranças negras com movimentos conservadores, mas meio que como buscando uma alternativa para ver se ali havia mais espaço para se combater o racismo, para se discutir racismo, porque a gente sempre, quer dizer, no campo progressista isso também sempre foi um problema, né? Então, bom, gostei e acho que é algo para a gente conversar mais depois. Astrogildo, o Tito só é a Associação Brasileira de Imprensa, que ele pergunta para você qual é o papel no campo racial dessa entidade. Você, como jornalista, via alguma parceria com o movimento negro? Aí ele diz, a figura do João Cândido foi retratada por Edmar Morel com louvor. Por favor. Fone. Está aberto seu microfone. Tá. Olha, não, tem sim. Durante no final da década de 2000, no começo de 2009, eu não lembro exatamente a data, mas tanto aqui no Rio como em São Paulo, no Sindicato dos Jornalistas foi criada a chamada COGIRA, né, que é uma entidade, uma organização que reúne os jornalistas e jornalistas negros e negras na organização para levantar as pautas negras, para orientar e discutir a questão do racismo, para criticar textos que abordavam isso ou passavam ao largo disso, né? Então, aqui no Rio, a COGIRA ainda funciona no Sindicato Jornalista, né?
No caso da ABI, eu não tenho informação específica da ABI, mas o sindicato a Cogir aqui no Rio e em São Paulo, eles funcionam normalmente, e o que eu saiba é isso, entendeu? Eu não lembro agora, não esperava, eu não tenho de cabeça agora, a pessoa ainda tem uma jornalista que ainda atua na Cogir aqui do Rio de Janeiro. Nós tivemos, na ocasião da sua fundação, alguns jornalistas, inclusive um grande jornalista que ajudou a fundar a revista Tição, na década de 70, né, lá do Sul, né, o Jorge Roberto, e ele ajudou, no caso do Rio, a fundar a Cogira. Então, eu tenho muito pouca informação, mas dá para, entrando em contato com o pessoal do sindicato, ter mais informação. Oi? Não, tá certo. Não, tudo bem, tá certo. Sim, a Cogira, inclusive, eu me lembro que a Jacira, de Brasília, ela várias vezes me trouxe informações sobre a existência da Cogira. Gente, eu acho que a gente foi muito bem, eu acho que vocês trouxeram bastante informações, que somou muito bem com o que o pessoal de terça-feira trouxe. Eu acho que não se esgota, porque não se esgota esse tipo de temática em conversas rápidas, como as que a gente faz em ambiente virtual. A Alessandra, lembrando, ela tinha dito que a África e os países caribenhos estão aumentando a pressão para um tribunal internacional sobre a escravidão. Os Estados Unidos se mostra favorável também. No Brasil, está meio silencioso, ela disse realmente, tá? A gente já conversou sobre isso aqui no canal, e que o governo brasileiro já disse que não tem como pagar e não fala publicamente sobre esse assunto. Eu me lembro até que na última viagem do Lula, ele fala que o Brasil tem uma dívida imensa com a África, fala de um monte de coisa assim, meio superficial, mas não entra em nada de muito concreto em relação a como o Brasil pode reparar essa dívida imensa com a África. Deixa eu ver, Alessandra, dialogando aí com a questão que vocês trouxeram, que o Carlos Medeiros trouxe especialmente, né, de que a gente, no Brasil, a gente não a representação política nossa, que a gente elege para as instituições, não corresponde nem de longe ao tamanho da nossa população. E aí ela cita que na Bahia, né, que é a cidade mais negra do Brasil e uma das mais negras do mundo, ela diz, né, que o racismo institucional é muito forte. É uma população que mais morre por intervenção do Estado. Milton Santos quase morreu na cadeia, foi resgatado por organizações estrangeiras, o povo na Bahia e Salvador foi muito castigado depois de revoltas, ditadura, e grupos de extermínio ainda existem. A gente fez mais de uma discussão aqui sobre essa questão da violência policial na Bahia, porque a imprensa, por lado de cá, pelo menos, trata muito da violência policial no Rio de Janeiro, da intervenção do Estado e as mortes da população negra no Rio de Janeiro, mas isso é uma realidade nacional e é uma realidade muito cruel na Bahia, por sinal. Nós estamos nos encaminhando para encerrar. Pessoal, sim, o Carlos Alberto, que a gente chamou de Beto, porque ele era conhecido lá como Beto, é a pessoa que estamos confirmando para você aí, Gabriela. E a Luísa Letra dizendo o seguinte, ainda mantendo a preocupação dele em relação a essas pessoas que são hoje os expoentes de extrema-direita. Eu acho que eles acabam tendo um papel muito forte hoje, porque eles usam essas ferramentas de comunicação que nós ainda estamos muito devagar para usar, dessa comunicação rápida, que chega na ponta rapidamente e que dialoga muito facilmente com a população. Ela citando Guto Zacari e Aline Torres, que eu nem sei quem são, mas dizendo que são expoentes de agora e que estão indo longe, atingindo bem a nossa população como expoentes aí dessa extrema-direita. Ele dizendo está tenso. Muito bem, gente, estamos nos encaminhando para encerrar. Eu sei que vocês dizem, nossa, falta muito ainda. Sim, a gente volta com essas pautas, não se esgotam, precisamos de muito tempo
para poder... Até porque a lacuna é muito grande, o silenciamento é muito grande, a gente tem sede de saber, de conhecer, e Astrogildo, Carlos Medeiros, Gabriela, a casa de vocês, viu? Voltem, proponham pautas que vocês acharem que são relevantes e necessárias, e a gente está aqui à disposição. Esse espaço é para isso, não é? É um espaço modesto diante do poder que hoje o uso do espaço virtual tem, é um espaço modesto, mas está à disposição de vocês. É para isso mesmo, é para a gente ir preenchendo essas lacunas e compartilhando esses conteúdos, né? Marcelo Fabiano, maravilha de cátedra, obrigada ao canal. Mário Noeli, parabéns, Gabriele, Carlos e Astrogildo. Sou-lhes grata pela generosa partilha de conhecimento e memória. Silmara, maravilha, gente, parabéns. Aloísio, muito boa a live, gente. Estou seguindo o Instagram e entrando no WhatsApp, Saravás Mudança. É porque é nas nossas redes sociais que vocês ficam sabendo o que a gente vai trazer. E eu compartilhei com vocês aí um grupo de WhatsApp onde a gente só divulga as programações do canal. E é com vocês que a gente conta. Eu digo sempre, tanto nós como o IPEAFRA já fizemos tentativa de pagar para impulsionar nossas programações, a divulgação no grupo Meta, que é o Instagram e Facebook, e eles negam todas as vezes, viu? Não importa a pauta, eles não aceitam a gente pagar para ampliar o alcance da nossa divulgação. Todas as vezes eles negam. O IPEAFRA já tentou com a coluna deles aqui, nós já tentamos também, e eles negam dizendo que a pauta não está de acordo com as políticas deles. Ou seja, nós não estamos de acordo com as políticas do Grupo Meta, que gerencia Instagram e Facebook. Então, é com vocês que nós contamos sempre. Gilberto Luciano, não prenderem os afrodescendentes, viva a democracia, na porta do quartel do Exército, se a baderna foi nos prédios dos três poderes, tem que haver prenderem, acho que eu não entendi muito bem, mas é isso. Nós estamos encerrando. Muito obrigada, Gabriele, Carlos Medeiros, Astrogildo, muito obrigada. Astrogildo, muito obrigada pelo seu esforço para dar certo. Você está tentando desde terça, e deu certo, que maravilha, que bom. Sérgio Diniz, muito obrigada por ter estado aí na moderação do chat, dialogando com os nossos afronautas. Na quinta-feira nós voltamos, tá? Nós voltaremos, a professora Luciane Soares vai trazer de novo a discussão que nós já fizemos aqui no canal sobre a questão de população negra, encarceramento, abolicionismo penal, essa pauta nova aí de querer privatizar o sistema prisional brasileiro, é a nossa pauta de quinta. No sábado, a gente retorna com a segunda parte daquela discussão do conflito na República Democrática do Congo. Vocês pediram, na segunda parte vai ser no sábado. Muito obrigada, cuidem-se muito bem, estou aguardando vocês na quinta-feira. Até lá, muito obrigada. Axé.